Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado pela audiência. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre do ano de 2020 da CESP, Companhia Energética de São Paulo. Gostaríamos de informá-los que este evento está sendo gravado. Após a apresentação da CESP, haverá uma sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso você precise de ajuda durante a teleconferência, por favor, pressione *0 para falar com o operador. Teremos também um webcast ao vivo, com áudio e slides, que pode ser acessado no site de Relações com Investidores da CESP no endereço www.ri.cesp.com.br. A apresentação também estará disponível para download no site. As informações a seguir estão disponíveis em reais, conforme a legislação societária brasileira e as práticas contábeis adotadas no Brasil, já em conformidade com as normas internacionais de contabilidade, exceto quando indicado de outra forma. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CESP, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desenvolvimento futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Estão presentes hoje os senhores Mário Bertoncini, diretor-presidente de Relações com Investidores, e Marcelo de Jesus, diretor financeiro. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Mário Bertoncini, que dará início à apresentação. Bom dia a todos, obrigado pela participação no call. Vamos começar então a apresentação de resultados do quarto trimestre de 2020 da CESP. Na estrutura, como a gente tem feito do evento, nessa primeira parte, eu e o Marcelo de Jesus, nosso CFO, a gente aponta os principais destaques do trimestre do ano, o desempenho da empresa e, em seguida, na segunda parte do evento, a gente abre, então, para as perguntas de vocês. Começando na página 4, entre os destaques de 2020, o ano, obviamente, de 2020 foi extremamente desafiador para todos, né, em virtude da pandemia de Covid. Eu acho que são 4 fatores que pesaram bastante favoravelmente para a CESP nesse ano passado. O primeiro é a resiliência e a qualidade da nossa carteira de clientes. Segundo, eu diria que seria a capacidade de termos uma reação bastante rápida, bastante ágil, frente à pandemia e os ajustes que precisavam ser feitos. Terceiro, a continuidade da gestão bastante responsável e disciplinada dos custos e despesas. E o quarto aspecto, a robustez da estrutura de capital. Eu diria a vocês que, embora seja um ano extremamente traumático, difícil socialmente e desafiador, não houve impacto material para a CESP em virtude da Covid-19. Nós seguimos em trabalho em home office. Nesse momento, 82% da nossa força de trabalho estão em casa, trabalhando em home office, remotamente. E na operação, as operações seguem normalmente, tanto em Porto Primavera quanto em Paraibuna, com protocolos de contingência. Nós tivemos, no ano passado, uma geração de 1,03 gigawatt médios. Isso é 9% acima da nossa garantia física da CESP, e esses despachos, obviamente, respeitam as determinações do ONS. Nosso índice de disponibilidade continua crescendo e atingimos, já ao final de 2020, um índice de disponibilidade de 95,7%, o que é bastante alto para a média do setor e para usinas do perfil da CESP.
Quanto ao desempenho financeiro, nós, concluímos o ano com um EBITDA ajustado de um bi de reais. Esse resultado é 35% maior do que o ano passado e ele é o dobro do EBITDA de 2 anos atrás, de 2018, que foi imediatamente aquele ano anterior a assumirmos a gestão da empresa. Continuamos naquele regime de redução da contingência passiva. Antes da correção monetária, pudemos reduzir ao longo de 2020 o contencioso passivo da empresa em 2,9 bilhões de reais, e nós traremos os detalhes em seguida aqui para vocês. Concluímos o ano também com uma geração de caixa operacional de 743 milhões de reais e um índice de conversão de caixa de 73%. Bastante bom frente àquilo que prevíamos. Concluímos o ano com um lucro líquido de 1,7 bilhão em 2020 e o Marcelo vai nos explicar, vai apresentar detalhes deste resultado. E, por fim, na decisão, na deliberação do nosso Conselho de Administração, estamos pagando este ano proventos de 850 milhões de reais, ou R$ 2,59 por ação. Uma parte disso, 150 milhões, é via JCP, que já foram declarados, deliberados no final do ano passado, e os outros 700 milhões complementares em dividendos. Isso resulta num dividend yield muito ao redor ali de 9% para a CESP. Na ponta da comercialização, nós concluímos de uma forma muito exitosa, bastante bem, a equalização do balanço energético de 2020. Tivemos um preço de compra, e eu vou detalhar isso em seguida para vocês, 17% inferior, e uma gestão que nos permitiu apresentar esse ganho de EBITDA em relação aos últimos 2 anos também. Por fim, aproveitamos o momento difícil da Covid, o impacto que houve no preço da energia, em particular em meados do ano passado, para acelerar a zeragem do equacionamento do balanço energético já de 2021, deste ano. E neste momento nós já temos este balanço energético 90% equacionado. O balanço energético de 2021, como de praxe, como a gente tem feito nos últimos 2 anos, ele será aberto na divulgação do resultado do próximo trimestre, do primeiro trimestre de 21, e lá nós traremos todos os detalhes, como sempre, para vocês, incluindo megawatt de zeragem, preço médio, enfim, naquele formato já padrão conhecido, tá? E nesse momento estamos com a zeragem na casa dos 90%, conforme mencionados. Por fim, passada a pior fase de preços de energia da Covid, ali em meados do ano passado, já no segundo semestre do ano passado, a gente retomou as vendas de longo prazo. Naquele momento, o foco ainda era, em particular, no triênio 2023-2025. Pudemos adiantar, e nesse ano, nosso foco, fim de 2023 praticamente já equacionado, o nosso foco passa a ser o triênio 2024-26. De acordo com a nossa política de comercialização, de acordo com o planejamento que temos e a disciplina na execução dessas vendas. Prosseguindo, na página 6 do material, a gente traz a visão do contencioso passivo da CESP. Nesse gráfico de barras da esquerda, a gente traz a evolução no 4º trimestre de 2020. No 4º trimestre, a gente abriu o trimestre naquela posição de 30 de setembro, com 11,3 bilhões de contencioso total. Sofremos uma atualização monetária e juros, a correção dos tribunais, no 4º trimestre, de 483 milhões de reais, e tivemos reduções expressivas desse contencioso neste 4º tri. As reduções foram da ordem de 1,6 bilhão, como a gente pode ver aqui nessa barrinha de ajuste. Esta redução, ela basicamente vem de 3 fatores, que são os 3 fatores também já conhecidos. Primeiro deles, a negociação, e pudemos concluir no 4º trimestre algumas negociações de contencioso. Tem a ver também com julgamentos favoráveis à CESP, de casos julgados e, portanto, em última instância, já baixados. E também tem a ver com outro fator bastante importante, que é uma revisão contínua que fazemos de estimativas.
conforme a evolução processual de cada uma das ações. Tá? E neste trimestre também houve um ajuste importante em virtude de revisão dessas estimativas, em particular revisão de correções, revisão de contrapartes válidas, como reclamantes e outros quesitos, sempre com respaldo do judicial. O que a gente apresenta no gráfico de barras do meio dessa página 6 é a evolução no ano, né, vista no mesmo formato anterior para o ano. Abrimos o ano de 2020 com um contencioso total de 11,4 bilhões. A atualização monetária e juros impactou bastante, porque uma boa parte, algo como 2/3 dessa correção, foi impactada pelo IGPM. Nós tivemos correções de 1,7 bilhão e baixas no ano no consolidado de 2,9 bilhões, como podemos ver aqui. Encerramos o ano com um contencioso provável, 100% provisionado, de 1,74 bilhão. Né, como a gente pode ver aqui neste gráfico com legendado. Por fim, eu acho que é importante mencionar que para a redução no ano deste contencioso da ordem de 2,9 bilhões, nós desembolsamos em caixa 115 milhões de reais. Né, para o ano todo de 2020, para a redução desse contencioso, dos quais metade, 63 milhões de reais, foram desembolsados neste quarto trimestre de 2020. Tá? O breakdown segue, não houve nenhuma mudança significativa no breakdown desse contencioso passivo. 1/3, como podemos ver aqui no gráfico de pizza, 1/3 do total desse contencioso se refere ainda a causas cíveis de oleiros. Outro 1/3, 32%, de causas cíveis de pescadores relacionadas a pescadores, em particular ali na região do Rio Paraná e Porto Primavera. E, por fim, o outro 1/3 é uma miscelânea de cíveis, mais alguns de caráter ambiental, trabalhista e tributário. Seguindo na página 7, sobre o contencioso ativo de Três Irmãos, há novidades no rito processual que eu gostaria de atualizá-los. Com relação à ação na primeira instância, o juiz desta ação, lá em julho do ano passado, em julho de 2020, tomou algumas medidas. Primeiro delas, ele pediu um complemento da digitalização do processo, o que foi concluído em dezembro do ano passado. Ato contínuo, como ele já havia anunciado anteriormente, ele abriu um prazo para o perito se manifestar sobre as alegações da União sobre o laudo de avaliação. Esse prazo para o perito de 15 dias úteis foi aberto agora no dia 28 de janeiro e, em tese, se encerraria agora em meados de fevereiro, dia 19 de fevereiro. Antes de ontem, no final da tarde da quarta-feira, dia 10 de fevereiro, se juntou aos autos e nós tomamos conhecimento do falecimento do perito, certidão de óbito do falecimento deste perito. Nós, a partir de agora, estamos em contato com o juiz para entender os próximos passos a respeito e o procedimento que ele adotará. Ainda há indefinição, nós não temos ainda o esclarecimento sobre os próximos passos a respeito desse processo. Assim que soubermos, levaremos ao conhecimento público. Na sequência, na página 9 do material, nós apresentamos alguns comentários sobre o mercado de energia. Deixa eu resumir essa página aqui, basicamente expondo a nossa visão do que foi o mercado de energia no quarto trimestre de 2020. O quarto trimestre, ele basicamente teve uma mudança de expectativa importante ali no meio do trimestre, ali por volta de setembro, outubro. Ali em setembro, outubro de 20, passa a ter, primeiro aspecto, passa a ter um aumento importante de consumo de energia, um aumento importante de carga. Esse aumento importante de carga, a gente pode notar no gráfico da direita da página 9, nesta barrigada para cima aqui, que dá a curva
verde escura do consumo de energia, que é a curva do realizado de 2020. Essa barriga para cima na curva aqui, em setembro, outubro, tem a ver com esse aumento de carga. Esse aumento de carga não estava exatamente na totalidade esperado pelo mercado. Uma boa parte dele, talvez a maior parte deste incremento, se explica pelas altas temperaturas e pelo consumo maior de energia, não só residencial, como comercial e industrial também, em refrigeração. Também em setembro e outubro, neste mesmo período, a gente passa a ter chuvas muito abaixo da média histórica, muito abaixo da expectativa do próprio mercado. Haja visto que no gráfico da esquerda da página, nessa área acinzentada, a gente traz a evolução da ENA, da energia natural afluente, e ela chega a níveis recordes de mínimos para o período, que é uma ENA de 41% no mês de outubro de 2020, como vocês podem notar pelo gráfico. Isso levou a um rápido deplecionamento dos reservatórios. Reservatórios que tinham atingido um pico de 60%, 61% em meados deste ano de 20, em função da Covid, do menor consumo, isso é 10 pontos percentuais superior ao pico do ano anterior, mostrado no próprio gráfico, me refiro à curva verde do gráfico da esquerda, e esse deplecionamento foi muito rápido, a ponto de chegar ali em dezembro com uma ENA na casa de 25%. Com um armazenamento na casa de 25%, níveis muito próximos do ano anterior, tendo partido de um pico 10 pontos percentuais maior. E esses fatores basicamente levaram a despachos fora da ordem de mérito, despachos de geração fora da ordem de mérito, e uma aceleração da importação de energia a partir de outubro daquele ano, a partir de outubro do ano passado. Isso resultou, esses despachos fora da ordem de mérito e importações resultaram numa piora do GSF, o consequente aumento de preço de energia pela carga e pelo GSF, com a típica volatilidade maior para essa época do ano. Em alguns momentos deste período que eu estou me referindo, ao megawatt-hora, preço de energia chegando a R$500. Esse foi o quadro do quarto trimestre do ano passado. Não foi um quadro fácil para geradores hidrelétricos, em parte previsível, uma outra parte não, mas que trouxe, em algumas empresas em maior monta, em outras de menor monta, efeitos no resultado. No nosso caso, quer dizer, na página 10, a gente traz a evolução do balanço energético de 2020, do ano passado. Nós já vínhamos, e eu me lembro de ter antecipado isso para o mercado, nós já vínhamos com uma expectativa de GSF para o ano de 2020, inicialmente na casa de uns 81%. Ela já era levemente abaixo da expectativa do mercado e ao final ficou levemente superior ao GSF efetivo. O GSF efetivo no ano de 2020 foi de 80%. Nós já havíamos, em grande parte, zerado o nosso balanço energético para o quarto trimestre de 2020 e houve déficits. A gente pode ver, inclusive, isso no gráfico 4 da página, para os meses de outubro e dezembro. Houve alguns déficits. Esses déficits são principalmente causados pela piora do GSF. Tem um efeito para nós, tem um efeito de aumento do custo de compra de energia, mas ele, felizmente, dada a antecipação da zeragem do balanço, ele não é significativo para a CESP. Por fim, eu acho que cabe reiterar dois outros aspectos. Foi um ano onde nós pudemos fazer uma zeragem do balanço energético ainda mais eficiente do que os 2 anos anteriores. Nós acabamos comprando, o que mostra no gráfico 3, a última barrinha, um total de 317 megawatts médios ao longo do ano, num preço médio, que está aqui também no gráfico 3, de R$ 204. Esse preço ele é 17% inferior, o megawatt-hora, 17% inferior ao preço que nós praticamos o ano passado, de R$ 247 para a compra dessa energia, o que traz para a gente um ganho de eficiência significativo. Por fim, como eu já havia dito, a gente avançou na zeragem do balanço energético com aqueles 90% da exposição já fechada, conforme mencionado. Eu vou passar a palavra para o Marcelo de Jesus, que dará sequência aqui na apresentação do nosso desempenho financeiro. Obrigado, Mário.
Bom dia a todos. Vamos então aqui dar continuidade à nossa apresentação de resultados. No slide número 12, vamos então apresentar o resultado da nossa gestão de custos e despesas. Começando com os gastos com compra de energia, na comparação trimestral, nós verificamos que no quarto trimestre de 2020, a compra de energia foi superior ao observado no quarto trimestre de 2019. Isso se deve a basicamente dois fatores. O primeiro deles é o início das atividades de trading em 2020, e o segundo é a estratégia de sazonalização, onde houve uma menor alocação de garantia física no quarto trimestre desse ano em relação ao ano anterior. Isso resultou numa aquisição de 343 megamédios, ou seja, um volume 40% acima do observado no quarto trimestre de 2019, a um preço médio de compra em linha com o que foi observado no quarto trimestre de 2019. Na comparação anual, também observa-se aqui um aumento no valor absoluto com compra de energia, também em função de dois fatores. O primeiro deles da mesma forma, o início das operações de trade, e o segundo é maior gasto de compra de energia para atender também um maior volume de venda, conforme nós vamos ver no próximo slide. Isso resultou num volume de compra maior no ano de 2020, 29% maior do que o que foi o ano de 2019, porém, importante ressaltar aqui que o preço médio de compra no ano de 2020 ele foi 17% inferior àquele observado no ano de 2019, confirmando, portanto, a nossa eficiência na gestão do balanço energético. Com relação aos demais gastos com custos e despesas, falando aqui com o pessoal e administração, nós verificamos uma redução tanto na comparação trimestral como na comparação anual. Isso é resultado da reorganização organizacional que nós tivemos e reformulação do nosso modelo de gestão, que resultou aí numa redução do nosso quadro de funcionários, grande parte observada durante os PDVs que nós já discutimos nos trimestres anteriores. No que se refere a serviços de terceiros, materiais e aluguéis, nós também observamos na comparação anual uma redução de cerca de 30%, isso fruto da reformulação dos nossos processos, a revisão dos contratos, tudo isso parte da nossa agenda de transformação. Especificamente na comparação trimestral, nós verificamos um aumento aí de cerca de 3 milhões de reais, isso em função de contratações que nós fizemos no final de 2020 para acelerar a nossa agenda de digitalização, assim como a nossa plataforma ESG, conforme vai ser comentado em mais detalhes pelo Mário adiante. Bom, dando sequência aqui então no slide número 13, no canto superior esquerdo desse slide nós apresentamos o crescimento na receita líquida, crescimento esse observado tanto na comparação trimestral quanto na comparação anual. E esse crescimento ele vem basicamente de três fatores. O primeiro deles, da mesma forma que no caso de custos, é o início das operações de trading. O segundo, um maior volume de venda de contratos nesse ano de 2020. E, por fim, o reajuste dos contratos, seja pelo IPCA ou até mesmo pelo câmbio. A combinação desse crescimento de receita, assim como a continuidade da eficiência na gestão do balanço energético, conforme eu comentei há pouco no slide de custos, isso acaba resultando num crescimento do EBITDA na comparação anual, um crescimento de 35%, saindo de um EBITDA em 2019 de 752 milhões de reais para um EBITDA um pouco maior que 1 bi de reais no ano de 2020. Na comparação trimestral, houve uma redução desse EBITDA da ordem de 40%. Isso é basicamente em função da estratégia de sazonalização,
onde nós tivemos uma alocação menor de garantia física no quarto trimestre desse ano em relação ao ano passado, também conforme já foi discutido no slide de custos e despesas. Bom, esse crescimento importante aqui no EBITDA, ele também proporcionou um fluxo de caixa operacional após o serviço da dívida de 743 milhões de reais, o que representa um índice de conversão do EBITDA ajustado em caixa de 73%, ou seja, uma forte geração de caixa para a companhia, contribuindo então para o saldo de caixa no final de 2020 de pouco mais de 700 milhões de reais. Dando sequência, no slide número 14, vamos então falar sobre o resultado líquido da companhia no ano de 2020. Partindo então do EBITDA ajustado, conforme nós já vimos aqui no slide anterior, nós temos então depreciação e amortização da companhia, resultado financeiro aqui bastante impactado também pela correção do contencioso passivo, né, e também pelo efeito da dívida da companhia, mas o destaque aqui é o efeito positivo na linha de imposto de renda, esse efeito aqui de quase 1,5 bi de reais, e ele é decorrente da constituição do saldo remanescente dos créditos fiscais da companhia. Essa constituição do saldo remanescente se deu em função da revogação da instrução CVM 371, instrução essa que no ano passado, no ano de 2019, nos limitava o reconhecimento dos créditos tributários pelo período de 10 anos. Essa instrução, como eu disse, ela foi revogada, então essa limitação de 10 anos deixa de existir, passa a prevalecer então o período de concessão da companhia e fica evidente, portanto, na verdade até num período inferior ao período de concessão, a expectativa de utilização dos créditos fiscais num período aí de 15, 16 anos, o que determina a constituição de 100% do crédito tributário que foi feito nesse ano, resultando, portanto, num lucro líquido anual de 1,7 bi de reais. Com esse resultado, foi proposto pela administração um pagamento de proventos da ordem de 850 milhões de reais, sendo 150 milhões de reais na forma de juros sobre o capital próprio, também resultando em uma economia tributária para a companhia, e 700 milhões de reais na forma de dividendos. O valor total desses 850 milhões de reais representa um provento por ação de R$ 2,59, um dividend yield de cerca de 9%. No slide número 15, vamos falar então sobre a estrutura de capital da companhia, que continua uma estrutura de capital robusta. Nós vemos aqui a alavancagem da companhia um pouco acima de uma vez dívida líquida EBITDA. No que se refere aos compromissos da companhia, verificamos que pelo menos até 2028 nós não temos amortizações relevantes na companhia, isso fruto do refinanciamento que nós fizemos através da emissão das debêntures de infraestrutura. Também o que mudou o nosso perfil de dívida, onde agora 83% da nossa dívida bruta é indexada pelo IPCA e 17% é indexado pelo CDI. Continuando aqui no slide número 16, eu gostaria de atualizá-los sobre o efeito no passivo do plano de pensão. O ano passado, pela metodologia CPC 33, nós reconhecemos o ano passado, em 31 de dezembro de 2019, pela metodologia CPC 33, nós reconhecemos um passivo de 837 milhões de reais. Esse passivo, quando nós observamos aí o ano de 2020, os benefícios desse plano de pensão eles são atualizados pelo IGPDI, portanto, sofre bastante influência do IGPM, que esse ano teve um desvio grande. A variação do IGPM foi aí de cerca de 23%. Esse crescimento do IGPM aumenta o benefício e o valor presente desse passivo, então, aumenta. E o resultado positivo do plano
da carteira do plano e a redução, o aumento, na taxa de desconto do NTN-B, esses dois fatores não foram aí suficientes para compensar o crescimento do passivo em função do descolamento do IGPM. Portanto, tivemos uma variação líquida de quase 1,6 bi de reais e, portanto, o saldo pela metodologia CPC 33 atingiu 2,4 bi de reais. Gostaria de lembrar, conforme nós já discutimos quando divulgamos as demonstrações de 2019, que essa metodologia CPC 33 ela não é a mesma metodologia que a Previc, que é a metodologia através da qual realmente nós teríamos um impacto econômico ou efeito de caixa. A diferença entre essas metodologias, conforme nós já explicamos, é a diferença na taxa de desconto do passivo. Pela metodologia CPC 33, essa taxa de desconto ela é calculada com base na NTN-B do encerramento do ano e com base na metodologia Previc, essa taxa de desconto é a mesma taxa esperada de rentabilidade do ativo. Portanto, na metodologia Previc, essa taxa de desconto ela é maior, hoje está aí na casa de 4,8%, enquanto na metodologia CPC 33, essa taxa de desconto é menor, está aí na ordem de 3,2%, um pouco mais de 3%. Portanto, quando nós comparamos a metodologia do CPC 33 com a Previc, esse passivo sai, portanto, de 2,4 bi para 888 milhões de reais. Esse saldo, segundo a Previc, do ponto de vista econômico, é o saldo que nós devemos olhar para avaliar o impacto econômico para a companhia. Mas aqui eu também faço uma observação de que esse passivo de 888 milhões de reais, ele não representa, nesse momento, um efeito caixa para a companhia, nem mesmo um compromisso de equacionamento por parte da companhia como patrocinadora perante esse déficit apurado no plano de pensão. Isso porque, como vocês devem lembrar, nós já anunciamos que estamos em andamento com medidas mitigadoras desse risco de déficit, que é o que nós estamos observando aqui. Essas medidas elas estão em andamento, o processo de migração foi aprovado pelos órgãos de governança da Vivest e agora estão sendo analisados pela Previc. Nós esperamos a aprovação dessas medidas mitigatórias pela Previc no início do segundo semestre, por volta aí de julho, agosto, a partir de quando nós poderemos abrir o prazo para a migração. Em função desse processo, ocorrendo a migração, o passivo que migra de um plano de benefício definido para um plano de contribuição definida, portanto, ele diminui, esse déficit ele deixa de existir. Então, o que eu quero dizer com isso é que esse eventual déficit residual para que a companhia faça qualquer plano de equacionamento, ele deverá ser apurado após esse plano, o processo de migração, né, que deve iniciar aí por volta de agosto desse ano e deve terminar por volta de outubro, novembro. Portanto, então, esse valor de 888 milhões ele ainda não reflete nenhuma obrigação de equacionamento para a companhia, em se mantendo esse déficit após, ou uma parte desse déficit, após o processo de migração, e desde que esse déficit seja superior ao limite técnico estabelecido pela legislação da Previc, aí sim a companhia teria uma necessidade de equacionamento, o que não é o caso ainda. Nós vamos continuar acompanhando esse processo e informando ao mercado dentro do processo de transparência. Bom, eu passo a palavra aqui de volta ao Mário, que vai comentar sobre a nossa plataforma ESG, assim como as nossas iniciativas para o ano de 2021. Obrigado a todos. Mário, por favor. Obrigado, Marcelo. Dando sequência, na página 18, nós trazemos as principais iniciativas da CESP na frente de sustentabilidade no ano passado e para este ano de 2021.
O ano passado, nós fizemos um exercício importante de materialidade e identificamos os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, prioritários para nós. A partir desse exercício e dessa reflexão, identificamos 9 ODS prioritários em 3 frentes de atuação. E já pudemos realizar atividades importantes nessas 3 frentes. A primeira frente que a gente traz é a da proatividade ambiental e climática. Nesse quesito, já no ano passado, 2020, nós certificamos a energia produzida pela CESP como ambientalmente limpa, através da certificação dos I-RECs. Hoje, nós já vendemos a energia da CESP a clientes certificada com os I-RECs. Segundo ponto, nós intensificamos e consolidamos, na verdade, a análise e o monitoramento contínuo dos principais riscos ambientais aos quais a CESP está exposta. E, por fim, é uma atuação bastante ativa na conservação da biodiversidade. A CESP tem um trabalho de destaque, por exemplo, através da produção em piscicultura de peixes nativos das regiões onde estamos e também uma produção intensa e doação de mudas de espécies nativas para reflorestamento. Na frente do desenvolvimento local e humano, talvez valha destacar uma atuação diferente, eu diria, nos municípios, nas comunidades da nossa área de influência. Desde o ano passado, a gente já vem fazendo investimento no desenvolvimento humano e já algumas iniciativas importantes junto ao fomento da educação pública. Um outro ponto importante nessa frente, e eu me lembro de já ter mencionado isso a vocês, é o que se refere à saúde e segurança do trabalho dentro da CESP. E colocarmos a empresa numa posição de benchmark em saúde e segurança, e nós temos buscado com muito afinco isso. Por fim, na frente de crescimento inclusivo, a gente começa um trabalho a partir de agora, é um objetivo para 2021, de alguns projetos de inclusão e desenvolvimento social. De novo, naquelas nossas áreas de influência. Na sequência, na página 20, para encerrar, eu gostaria de elencar algumas iniciativas importantes em 3 frentes específicas da CESP. Ainda no que tange a nossa plataforma socioambiental de sustentabilidade, nós, com esta divulgação de resultados de 2020, essa de hoje, a gente está divulgando um relatório anual, tendo como conteúdo e estrutura o relatório integrado. Também o nosso Conselho de Administração acabou de aprovar a constituição da nossa Comissão de Sustentabilidade, uma comissão formada por membros do Conselho de Administração e membros externos para fomentar, acompanhar e discutir conosco todas as iniciativas na área socioambiental, de governança e, portanto, sustentabilidade. Terceiro aspecto é a adesão que fizemos ao compromisso do Pacto Global junto à ONU. Na estratégia comercial, consolidamos a CESP comercializadora neste ano passado e agora começa uma expansão criteriosa, porém ambiciosa no Mercado Livre, que é o avanço na diversificação do nosso portfólio de clientes finais. Esse é um dos objetivos e uma frente importante para esse ano de 2021. Por fim, eu gostaria de mencionar todo o trabalho que a gente tem feito na linha da transformação digital da CESP, visando redução de riscos, uma gestão mais focada e mitigação de riscos aos quais nós estamos expostos. Me refiro não só aos riscos operacionais, como aos demais riscos corporativos da empresa. E uma gestão muito ágil, muito focada em eficiência e resultados. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e estamos prontos para iniciar a segunda parte do nosso call com a sessão de perguntas. Muito obrigado. Obrigado. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazerem perguntas, por favor, pressione *1. A nossa primeira pergunta vem de Carolina Carneiro, de Credit Suisse. Por favor, Carolina, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigada pelo call. Duas perguntas. A primeira é em relação a um ponto que você mencionou no próprio call dos eventos recentes com a indenização, o perito, né, a peritagem, processo com a indenização de três irmãos, Mário. Se puder passar, caso vocês tenham, né, uma ideia de como que vão ser, então, os próximos passos e prazos possíveis, né? Por exemplo, o juiz ele tem algum prazo máximo ou ideia de prazo para nomear um novo perito e até escopo de atuação desse novo perito, né? Se ele de fato é obrigado a fazer só uma revisão e analisar os dados que já estavam em discussão, o relatório anterior, ou ele pode fazer uma nova análise, mais para a gente poder entender um pouquinho do que pode acontecer a partir de agora. E a segunda pergunta é sobre essa venda de energia que vocês fizeram, né? Vendas. É mais para, se vocês puderem passar um pouquinho mesmo de ideia. Vocês estão vendo liquidez no mercado? Qual que é a estratégia? Fazer contratos mais curtos para energia a partir de agora? E até tipo de cliente, se vocês estão buscando ampliar a base de clientes que vocês já têm hoje, ou é só colocação com um portfólio para portfólio que você já tem construído desde o passado. Obrigada. Máximo que o juiz seja obrigado a obedecer. E existe um escopo de atuação de tudo que a gente já pôde apurar. Antes de ontem, quarta-feira, não fomos só nós que fomos surpreendidos por essa notícia, enfim, infeliz do falecimento, mas o próprio judiciário, é importante dizer. Em relação a isso, o que seria o procedimento esperado? E esse procedimento esperado, ele é relativo aqui, porque, de novo, o juiz é soberano na decisão que ele tomar. Mas o procedimento esperado, que acontece em casos análogos, é da nomeação de um novo perito e uma análise conjunta deste perito com o próprio juiz, de certa forma, da assessoria do juiz, sobre a adequação ou não de se reformular o laudo feito. Então, assim, nós vamos estar acompanhando, Carolina, com muito cuidado essa ação, obviamente, e para ver o desfecho disso. Mas, provavelmente, entra um novo perito e esse perito reavaliará se ele dá sequência ao laudo existente, ao embasamento do laudo existente, ou sobre a necessidade de um novo laudo. Essa é uma resposta que a gente ainda não tem e que a gente vai precisar aguardar um pouco para ela. Tá? Tudo que soubermos de relevante no caso de Três Irmãos, nós traremos ao conhecimento público. Com relação à venda de energia, o que a gente prosseguiu a partir de segundo semestre do ano passado é dentro da nossa política de comercialização de energia de longo prazo. Nós estamos abertos a diferentes produtos e a diferentes desenhos de comercialização e temos feito isso. Mas o nosso foco, o foco principal da comercialização de longo prazo, ela é basicamente movida a triênios no entorno de 5 anos de hoje. Né? Então, assim, a exemplo do triênio do 23 e 25 do ano passado, o triênio 24 e 26 deste ano. É onde a gente entende que existe para a CESP, para a realidade da CESP, o ponto ótimo de comercialização. Embora, Carolina, a gente não divulgue o preço efetivo da nossa comercialização, o que eu posso dizer para vocês é que desde ali setembro, outubro do ano passado até agora, a bem da verdade, esses preços de longo prazo para 5 anos vieram retomando, e esses preços, nesse período que eu me referi, de outubro para cá, em mercado, eles estão numa média que oscila ali entre 150 e 160 reais. Eu diria que para o triênio, média triênio, é um preço ali que ronda os 155, 157 reais o megawatt-hora. Tá? Esse é o grosso. Com relação à base de clientes que você perguntou, a gente tem a ambição, sim, de uma expansão da base de clientes. Ela será feita com critério, Carolina. Hoje nós estamos muito concentrados em muito bons clientes, poucos, grandes, e uma carteira concentrada. A gente começa uma dispersão, uma descentralização
dessa carteira de cima para baixo, quer dizer, de uma forma muito criteriosa e testando o tempo inteiro clientes mais de médio porte, com foco na comercialização no prazo que eu te disse. É um processo que avança nesse ano de 21, ele avança de uma forma importante nesse ano de 21, mas continuará sendo feito com muito critério, né? Com muito critério, quer seja do ponto de vista de crédito, garantias e produtos. Tá certo, obrigada pelas respostas. A nossa próxima pergunta vem de Gabriel Francisco, de XP Investimentos. Por favor, Gabriel, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Por 15 minutos ainda, bom dia. Eu queria entender duas coisas. A primeira, vocês realizaram uma distribuição de proventos, né, muito alinhada com a geração de caixa de vocês, e obviamente obedecendo aí todas as questões da política. Eu queria entender se, olhando para frente, óbvio, tudo ao mais constante, o nível de distribuição alinhado com a geração de caixa deveria ocorrer de forma recorrente, né? Obviamente, citando qualquer iniciativa em outra frente e questões de liquidez. E a minha segunda, eu queria entender como que vocês estão pensando, mais um ponto de vista estratégico, a CESP daqui a uns anos para frente, né? Eu acho que eu falo mais aí no médio prazo, né? Já fizeram um excelente trabalho de arrumação da casa, tanto, né, redução totalmente do quadro pessoal, de custos, enquadramento ali dos passivos contenciosos, certo? Redução e renegociações, toda a estratégia tem rendido frutos. Eu queria entender, assim, quais... Eu vi até que, né, tem tido ali atas do Conselho de Administração, aprovação de um plano estratégico para 21-25. Queria entender que vocês estão ali cogitando no seu médio prazo, alguma iniciativa de crescimento, como isso passa também pelo relacionamento com os sócios controladores da companhia. Essas eram minhas questões e desde já eu agradeço. Obrigado, Gabriel, pelas questões. Começando aqui, então, pelos dividendos. Veja, a geração de caixa no ano corrente é um critério importante para pagamento de dividendos, Gabriel, mas não é o único. Tem a ver com a alavancagem, tem a ver com as perspectivas de outras alocações de capital, tanto no desmonte do contencioso passivo, quanto numa nova fase, eventualmente, expansão e crescimento. Então, assim, que não faz sentido, até que tenhamos projetos mais imediatos de crescimento, empilhar caixa a CDI na CESP. Isso não faz sentido. Então, assim, enquanto não entramos numa nova fase, eu já trato dela para a sua segunda pergunta, enquanto a gente não entra numa nova fase de expansão, seria razoável imaginar que a CESP continuará sendo uma forte pagadora de dividendos. Então, esse é o principal critério, ele leva em conta vários aspectos, geração é um deles. Com relação à sua segunda pergunta, de futuro da CESP, sim, a gente veio numa agenda que todo o mercado tem acompanhado e a gente tem procurado ser o mais transparente possível, numa agenda muito forte de preparação da CESP como uma plataforma, sim, para crescimento. Ainda, óbvio, essa agenda ela nunca se exaure, a gente tem ainda muitas frentes importantes, mas eu acho que a gente já está muito próximo de poder começar uma discussão interna sobre potencial crescimento. Neste ano de 21, o que talvez mude em relação aos 2 anos anteriores, já é uma disposição de olhar para o potencial mercado, para potenciais alvos, e, na medida que seja adequado e pertinente, a gente se debruçar numa discussão com o Conselho de Administração. Não vai aqui nenhum compromisso com o crescimento, numa forma muito transparente e responsável também. Nós hoje não estamos debruçados em nenhum processo ativo de M&A, mas eu acho que nós estamos muito perto de começar uma discussão, sim, mais assertiva para esse novo estágio. Perfeito. Ficou muito claro. Obrigado pelas respostas. A
A nossa próxima pergunta vem de Juliano Agerge, do Banco UBS. Por favor, Juliano, pode prosseguir. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Mário, tudo bem? Sempre muito bom falar contigo. Mário, duas perguntas. A primeira, você comentou que já equacionou cerca de 90% da energia agora para 2021. Se você pudesse compartilhar com a gente o que você está esperando de GSF e PLD para esse ano, e também como é que todo esse imbróglio envolvendo o IBAMA e Belo Monte, de uma certa forma, pode mudar esse cenário de vocês, tá? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda vai um pouco em linha com a pergunta do Chicão agora, que é exatamente essa parte do crescimento. E aí são algumas coisas. Como é que o desfecho da questão da indenização de três irmãos pode ou não acelerar o movimento de M&A? E aí, quando a gente fala de M&A, acho que são algumas coisas interessantes. O primeiro, você agora acabou, bucou mais $1,5 bilhão, né, de crédito fiscal. Isso, de uma certa forma, o M&A poderia acelerar esse aproveitamento. E segundo, eu acho que até um alinhamento de vocês aí, de diretores, pensando já, inclusive, com stock options alinhado aí, uma parte de crescimento. No final, a minha segunda pergunta aqui, eu quero ter uma ideia um pouco mais de como acelerado pode ser esse crescimento e a questão da indenização de três irmãos, de uma certa forma, está alinhado com isso. No final, é o seguinte, vamos pensar num cenário onde o processo todo agora escolhe um novo perito e aí vai demorar, sei lá, vários anos, que vocês não podem chegar num determinado momento e falar assim, cara, quer saber de uma coisa? Vamos aceitar o incontroverso. É isso, Mário. Obrigado, Juliano. São várias questões aqui importantes. Deixa eu começar, então, pela questão do GSF e hidrograma. Eu acho que nós vamos ter um ano difícil do ponto de vista de GSF 2021, Juliano. A gente já vira o ano com um despacho forte de fora da ordem de mérito, mais as importações. O que nós estamos assistindo do ponto de vista hídrico nessa virada, final do ano passado, início desse ano, não é diferente do padrão dos últimos 3 anos, que é um atraso importante da estação chuvosa, baixa hidrologia, combinada com uma recuperação do consumo, né? Então, assim, a gente está mais cauteloso para o GSF. A CCE, o último número divulgado pela CCE como expectativa para o GSF para 2021 é de 83%. Nós estamos com um número interno bastante abaixo deste. Nesse momento, o nosso número interno ele é da casa de 79% a 80% para a GSF. Então, acho que esse é um aspecto a ser monitorado. Ele tem, sim, um efeito sobre o setor hidroelétrico. Para alguns mais, para alguns menos, a gente já vem se precavendo. Não é de hoje que a gente é cético com o GSF e nós viemos nos protegendo a esse respeito. Com relação ao hidrograma Belo Monte, que foi a sua segunda questão, eu acho que houve uma boa notícia, né? Quer dizer, houve uma boa notícia essa semana, que foi, pelo menos a comunicação, e eu me refiro a dados públicos aqui que eu tenho acompanhado, que é aquela comunicação de um acordo entre a empresa, IBAMA, Ministério, pelo hidrograma B. Enfim, esse era o acordo esperado. Com esse acordo, a gente tende a uma normalização da produção de energia de Belo Monte, que é muito importante para esse período do ano, né? E aí uma coisa mais previsível. O que prejudicou muito, acho que foi a imprevisibilidade daquele regime de despacho semanal e muita especulação no mercado. Eu acho que isso conseguiu ser resolvido essa semana com o anúncio desse acordo. Isso é muito positivo e méritos tanto para o governo quanto para Belo Monte nesse aspecto. Tá? Então, eu acho que o pior daquela incerteza do hidrograma de Belo Monte passou com o anúncio do acordo. Com relação a Três Irmãos e de que forma isso poderia acelerar, a resolução de Três Irmãos, Juliano, eu acho que ela ajuda muito. É óbvio que ela acelera, sim, uma discussão de alocação de capital, é inegável, né? Mas não acho que ela determine o início de um processo de discussão de alocação de capital em crescimento.
Ela acelera, mas eu não acho que ela é determinante para isso, ou que seria um impeditivo, a não celebração de um acordo aqui. Nós sempre fomos muito pragmáticos em relação a Três Irmãos, né? O eventual acordo sobre um valor sempre esteve na mesa, e a gente continua reavaliando, tá? Mesmo agora, com esse fato novo da morte do perito e o potencial atraso, tudo isso está numa equação constante, diária, de debate, eu diria aqui dentro, Juliano, sobre o desfecho de Três Irmãos. Nós estamos muito atentos a isso e sobre um eventual acordo, tá? Não posso dizer muito aqui, depende de uma decisão interna para prosseguir em algo, mas o que eu posso dizer de uma forma responsável é que nós estamos bastante atentos a esse tema. Com relação você também citou numa última questão, a questão da preparação da empresa para o crescimento, né? Você fez menção à ativação, a contabilização desse ativo fiscal diferido agora e tudo. Quer dizer, veja, de uma forma muito consistente, de uma forma muito coerente e muito transparente também com o mercado, é mais uma etapa de uma preparação da CESP para uma plataforma de crescimento, né? O reconhecimento integral agora com essa medida do crédito fiscal está tudo on balance, é um ponto, o alongamento da dívida realizado em meados do ano passado é outro, esse processo acelerado de digitalização, otimização e enxugamento da CESP é outro, né? Nós, diretores, isso já foi divulgado em formulário de referência, não é de hoje, não é por agora, desde o início. A gente já é remunerado, uma parte da nossa remuneração já vem de um incentivo de longo prazo, atrelado ao TSR, ao Total Share Return da ação, né? Em investing de 5 anos, investing longo, investing de 5 anos. Quer dizer, já temos uma boa parte dos nossos incentivos e total compensation atrelados ao futuro da CESP, né? Então, isso já vale já para mais de ano, né? Então, eu acho que há um alinhamento, há uma determinação e à medida do possível e quando adequado, seremos bastante transparentes com vocês a respeito do andamento dessa estratégia. Muito obrigado, Mário. Obrigado a você. A nossa próxima pergunta vem de André Sampaio, do Banco Santander. Por favor, André, pode prosseguir. Bom dia. Eu tenho algumas perguntas. A primeira pergunta, na verdade, é mais alguma dúvida relacionada à discussão da Vivest. Vocês comentaram sobre o processo de migração. Eu queria só confirmar se o que vocês quiseram dizer é uma migração do pessoal que está no benefício definido para a contribuição definida. Essa seria a ideia que permitiria alinhar as duas metodologias do CPC 33 com a Previc? Essa era a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta também é uma confirmação. Eu queria entender em relação à discussão dos créditos fiscais. Vocês comentaram aqueles 15 a 16 anos. Isso vocês estão assumindo apenas a utilização do fluxo de Porto Primavera. Queria só confirmar se é isso. E minha terceira pergunta, aqui já uma pergunta mesmo, em relação ao balanço energético, né, de 2021, vocês comentaram que vocês já contrataram aí 90% dessa energia. Vocês conseguem fazer a abertura do preço já dessa energia comprada? Ou vocês não estão podendo passar isso ainda? Obrigado pelas questões, André. Deixa eu começar pela última, que é o balanço energético, e ato contínuo eu vou passar para o Marcelo endereçar as outras duas. Com relação ao balanço energético de 2021, nós faremos a abertura, André, como temos feito nos 2 últimos anos, sim, no próximo TRI agora, no final de abril, quando estivermos divulgando os números de março, o primeiro TRI de 21, você vai conhecer todos os termos desse balanço energético de 21, incluindo o preço médio que você fez referência, tá? Eu pediria que a gente aguardasse mais esse período. De qualquer forma, eu posso te adiantar. Com base no que a gente executou até agora, continua a tendência de sermos em 21 mais eficientes do que em 2020. Assim como em 20 fomos mais eficientes que 19 do que 18. Quer dizer, continua uma sequência de ganho contínuo de eficiência na zeragem desse balanço energético, com base nos 90% já realizados, André. Você vai conhecer todos os termos ao final de abril.
Se me permitir, eu vou passar aqui então, Marcelo. Perfeito. André, bom dia. Obrigado aí pelas perguntas. Começando pela Vivest, sim, as medidas mitigatórias elas se referem à migração de participantes do plano de benefício definido para o plano de contribuição definido, né? É um processo similar ao processo que foi executado pela Enel aí recentemente, que é um processo de migração. A diferença é que o nosso plano, ele é um plano que ele tem 99,9% dos participantes já são participantes aposentados, né? Com uma idade aí de cerca de 70 anos, então tem uma população diferente que, na nossa visão, pode ajudar aí ao processo de migração, pode ser favorável ao processo de migração. Esse processo, ele está, como eu coloquei aqui no call, né, em análise pela Previc, e aí nós já vamos começar o processo de comunicação para que todos os participantes tenham ideia de como é que funciona esse processo, expectativa de prazos, o que é vantajoso, o que não é vantajoso, mas efetivamente a abertura para a opção e essa comunicação e essa estratégia de comunicação mais efetiva nós vamos fazer após a aprovação da Previc. Mas, objetivamente, sim, é um plano de migração para sair do benefício definido para contribuição definida, que é realmente a mitigação do risco do déficit. Com relação aos créditos fiscais, a expectativa de lucro tributável futuro, né, que nos permitiu reconhecer 100% do crédito tributário, ela majoritariamente vem, sim, de Porto Primavera, e o prazo não considerou o prazo de 30 anos, na realidade foi até um prazo inferior, foi suficiente já, 16 anos, 17 anos, já foi suficiente para demonstrar a compensação integral desse prejuízo. O que nos sempre perguntam é, eventual crescimento, como é que esse crédito fiscal ajuda, né? O que ajuda é a aceleração da compensação, então aí o valor presente acaba sendo beneficiado pela aceleração desse prejuízo em um cenário aí de crescimento de ativos tributados pelo lucro real. Espero ter respondido aí às suas perguntas, André. Obrigado. Muito obrigado. Se eu puder fazer só 2 follow-ups nessas perguntas, em relação à questão do fundo de pensão, o entendimento de vocês que, caso aconteça a migração integral de todos os pensionistas, se isso faria com que o cálculo do CPC 33 e o da Previc ficassem equivalentes, ou a gente continuaria tendo aí, de alguma forma, essa diferença de cálculo entre as duas metodologias? E em relação à discussão do crédito fiscal, você mesmo comentou agora em relação à necessidade de ativos em lucro real, né, para poder utilizar esse crédito fiscal. Vocês imaginam que isso poderia aumentar o incentivo a buscar ativos hidrelétricos de grande porte, ao invés de ir para ativos renováveis, por exemplo? Pareceriam mais óbvios? Ok. Vamos começar pelo fundo de pensão. A migração, ela não mudaria a diferença entre a metodologia Previc e CPC, tá? Porque a diferença ali, ela tem a ver com a taxa de desconto. No CPC 33, a taxa de desconto é uma taxa da NTN-B relativa ao maturity do plano aí no final do ano. Já a Previc não, ela considera toda a composição da carteira, o que seria uma tira aí, né, da performance dessa carteira, essa é a taxa de desconto. O que acontece numa migração é que, havendo uma migração, esse passivo sujeito a déficits futuros diminui, então o passivo ele diminui nas duas metodologias, né? Ele vai diminuir tanto na Previc quanto no CPC 33, mas ainda assim a diferença entre metodologias continua existindo em função da diferença na taxa de desconto, até que essa taxa em algum dia venha a convergir, né? Mas que não é o caso hoje, exatamente porque a metodologia Previc ela pega uma média aí de 5 anos e o CPC ele pega ali a taxa no final do ano. Com relação ao fato do crédito tributário privilegiar ou não ativos hídricos, por exemplo, não necessariamente, né? Até mesmo porque a análise ela vai além disso. Tem uma questão aí de
adicionar risco hidrológico ao ativo, mas também tem o track record da geração de valor que nós tivemos na FESP. Então, a análise ela vai além disso. Agora, não dá para negar que, de fato, ativos que são tributados pelo lucro real, ativos hídricos, que é o que normalmente acontece, ele teria ali um acelerador de compensação de prejuízo, mas não necessariamente isso incentiva a que nós olhemos ativos hídricos com peso maior do que outros ativos, tá? Muito obrigado, pessoal, pelas respostas. A nossa próxima pergunta vem de Bruno Reis, do Bradesco BBI. Por favor, Bruno, pode prosseguir. Oi, pessoal, tudo bom? Eu tenho uma pergunta rápida aqui sobre Três Irmãos, aquele mesmo assunto do falecimento do perito. Eu entendo que esse início muito cedo, né, para saber o impacto, como vocês disseram, mas só para tentar entender um worst case scenario, assim, no entendimento de vocês, haveria a chance de o processo regredir até o ponto assim, de a União tornar o incontroverso controverso de novo, digamos assim, exigir um laudo novo para essa parte, ou isso já estaria blindado? Oi, Bruno. Obrigado pela pergunta. O áudio ficou bastante prejudicado, Bruno. Eu acho que eu consegui capturar, sim, o teor da pergunta. Se eu não enderecei ela completamente, por favor, me avise aqui. Que se refere a um worst case cenário para o caso de Três Irmãos, né? Se eu entendi. Na hipótese do laudo ser refeito, vamos imaginar uma hipótese que é esse laudo já realizado, não prevalece e um novo perito elabora um novo laudo, como um cenário do worst case no caso de Três Irmãos. Se eu entendi corretamente, você pergunta, Bruno, se ainda assim o incontroverso prevaleceria ou poderia ser discutido novos valores a esse respeito. Não, incontroverso está dado. O incontroverso foi baseado numa portaria, na 219, que foi uma proposta, naquele momento firme, feita pela União à FESP estatal em 2014. Então, assim, esse incontroverso se baseia muito e está muito aderente a todos os cálculos, inclusive do perito, com base no ressarcimento da usina per se, tá, de Três Irmãos. E não envolvia terrenos, assim como não envolvia os canais, o canal e as reclusas, tá? Então, não acredito que haja uma mudança radical nos valores. Os valores são efetivamente conhecidos, as premissas são muito pacificadas a esse respeito. A grande discussão de valor em Três Irmãos, ela nunca se referiu ao valuation, ela se referia a parcelas que deveriam integrar. Os valuations mais ou menos coincidiam. Tanto é que a União chegou a um valor histórico para a usina, base 2012, de 1,7 bilhão, e o perito chegou a 1,9 bilhão, na mesma base histórica, tá? Na mesma base 2012, de 1,9 bilhão. É uma diferença de 200 milhões, mas é uma diferença dentro de um range de 10% disso. Não há muita discordância aí, né? O que houve até agora, foi uma discordância importante, que a União nunca admitiu pagar algo superior aos terrenos, né? Não incluiu, portanto, ela nunca admitiu pagar nada superior à usina, ao valor tangível da usina, e portanto, não incluindo terrenos, nem o canal e as reclusas, tá? Não acredito. O worst case cenário para Três Irmãos, Bruno, de uma maneira muito transparente aqui, seria um atraso ainda maior da definição desse julgamento da primeira instância. Tá certo? Eu não acho que passe, sinceramente, pelos valores envolvidos. Não sei se eu consegui endereçar, Bruno, dada não, a gente captou uma parte da sua questão. Endereçou perfeitamente. Obrigado. Obrigado a você. A nossa próxima pergunta vem de Felipe Andreoli, de Verde Asset. Por favor, Felipe, pode prosseguir. Oi, boa tarde, pessoal. Eu tenho dois temas que queria abordar aqui, e tem algumas perguntas no meio. A primeira na parte de comercialização, eu entendo que se eu fizer a diferença entre
os números que eu vejo nos balanços e resultados consolidados e o da controladora, eu estou vendo a comercializadora. Primeiro, eu queria confirmar se isso está certo, e se tiver, nesse trimestre agora, eu enxergo um resultado no nível do EBITDA, comparável ao EBITDA, de 50 milhões de reais negativo no quarto tri, né, fazendo essa diferença. E aí eu queria entender, se vocês pudessem recapitular, porque acho que isso já foi mais ou menos comentado nos outros calls, mas eu confesso que eu não me lembro exatamente, se isso é resultado de contratos liquidados no quarto trimestre, ou se tem algum efeito de marcação a mercado, de curva futura que impacta isso também. Né? E, independente da razão, né, seja do próprio trimestre ou de curva futura aí no meio, né, o que causou, né, esse número de menos 50 milhões de reais. Então, assim, são essas, o que causou no seguinte sentido: de repente estava apostando numa hidrologia mais favorável, e aí veio a seca e veio o aumento de consumo, e o PLD foi mais alto, esse tipo de coisa, assim, tá? Né? Do ponto de fundamento, né, o que teria causado. Isso assumindo que o que eu estou falando aqui, né, dos 50 milhões está correto. E o segundo tema é sobre energia solar. De certa forma já foi abordado aqui também, né, no meio do call, que o planos de crescimento estão sendo estudados e tudo mais, mas assim, eu queria falar especificamente de solar, né? Tem bastante gente, né, aparecendo com projetos de forma mais intensa nos últimos meses, semanas, inclusive apareceram empresas aí para fazer IPO, né? E eu, particularmente, assim, estou entendendo um pouco mais disso, e a gente começa a ouvir falar de projetos com retornos bem interessantes, mesmo no preço de energia, relativamente, significativamente abaixo do preço de Mercado Livre, né, que a gente ouve aí dos 150, 160 reais. E acho que o tema é bem relevante, não só pela oportunidade de crescimento, mas também pela estratégia de como comercializar, né, essa energia que está descontratada nos próximos anos, se houver uma competitividade forte dessa fonte solar, assim como já tem na eólica, né. Então acho que é um tema bem relevante, tanto pela oportunidade de crescimento, quanto, né, pelo fato de vocês terem essa energia para ser comercializada, e queria ouvir, assim, o que vocês já estudaram a respeito, como é que está a cabeça, tanto para o crescimento quanto para a energia descontratada. É isso. Oi, Felipe. Obrigado pelas perguntas. Eu vou endereçar a segunda pergunta e ato contínuo passar para o Marcelo, que vai te responder sobre a primeira. Em relação a projetos solares ou em relação ao preço de longo prazo da energia, né? Mesmo para os bons projetos solares muito eficientes, quer seja na tecnologia, quer seja no porte, na escala e localização nos mapas de insolação no Brasil, Felipe, quando a gente põe isso nos nossos modelos, a gente tem dificuldade de atingir, e olha em base case, hein? Ninguém aqui está torturando o modelo nos worst case, nos casos de estresse, não, eu me refiro a um base case. A gente tem muita dificuldade de enxergar numa base consolidada retornos adequados, e sabemos que são decrescentes os retornos, mas retornos adequados a preços abaixo ou preços que rondam 130, 120, em alguns casos até abaixo de 120 reais, 140 reais. Temos dificuldade de enxergar os retornos aí. É óbvio que cada player tem a sua visão, cada player tem o seu modelo, e tem a sua ambição e a disposição do risco nesses projetos. Mas a gente ainda enxerga, para viabilizar a totalidade do mix de bons projetos solares, de boa tecnologia, com bom porte, ainda energia muito abaixo de 150 reais para viabilizar esses retornos, tá, Felipe? Digo isso com conhecimento, inclusive, enfim, de gente muito escolada, consultores que a gente tem se baseado para energias renováveis, gente que não costuma falar besteira aqui. Então, assim, esse é o ponto. O risco, sim, sempre tivemos, o risco de preço de comercialização de energia. Você citou o eólico também. Veja, hoje o eólico, o solar está crescendo muito e vai continuar crescendo. Quer dizer, solar vai ser uma parte importante da matriz brasileira. Ainda pequeno, mas vai crescer muito rápido. O eólico já cresceu em grande parte. Vai continuar crescendo o eólico também, mas já cresceu em grande parte. E você veja que mesmo com isso, preços de longo prazo para todos os players, e aí eu vou pôr uma média do mercado sudeste, que é um mercado relevante para nós aqui, ele não cedeu.
é abaixo de R$150. Nós estamos vendendo hoje em contratos acima de R$150. Eu me refiro a um range, neste momento, entre R$155 e R$160 nesse longo prazo do target de 5 anos. E mesmo para preços de 10 anos, que a gente celebrou algumas poucas coisas para clientes críveis, Felipe, a gente tem visto preços no entorno de R$140, R$145, tá? Para bons contratos. Eu acho que uma coisa que a Covid trouxe foi a preocupação de bons clientes com a credibilidade da contraparte, tá? Passou-se a prestar mais atenção, isso a gente sentiu na nossa base de clientes aqui, e na demanda. Passou-se a prestar mais atenção também em fornecedores críveis de energia e alguns clientes tentando evitar players que pudessem ter algum risco de execução ou solvência, né? Então, o que é importante para players consolidados, de qualquer forma. Deixa eu passar aqui para o Marcelo, então, mas se puder interessar a primeira questão do Felipe. Tá. Felipe, bom dia. Bom, a primeira parte da sua pergunta, se é quando a gente olha consolidado e controladora, se a diferença é a comercializadora, sim, é isso, a diferença é a comercializadora. Destacando aí que ela iniciou as atividades esse ano, né, do ano de 2020, então 2019 nós não tínhamos a atividade de trade. Quando a gente olha também esse resultado entre controladora e consolidado, é bom também que assim, é preciso separar que ali nós temos operações de trading puramente, são operações ali mais de curto prazo, mas nós também temos operações que vêm da formação da comercializadora, que eram contratos originários aí da geradora, tá? Isso você não consegue ver essa informação na demonstração financeira, mas a gente precisa separar essas duas operações. Falando especificamente das atividades de trading, a atividade de trading no quarto trimestre, o que nós tivemos ali como efeito negativo foi a marcação a mercado da posição, né, de 21 e 22. Então, isso não é perda realizada, não é resultado do ano, a atividade de trading do ano de 2020, pelo contrário, ela foi positiva, né? Olhando só as atividades de trading, e novamente eu estou separando aqueles contratos que vieram da constituição da comercializadora. Então, a atividade de trading, sim, ela teve um resultado positivo no ano. No final do ano, aquelas posições em aberto para 21 e 22, em função ali da elevação dos preços, com toda a volatilidade que nós tivemos no final do ano, nós tivemos uma marcação a mercado negativa, mas é bom ressaltar que isso não é perda realizada, nós continuamos trabalhando aqui já desde o início do ano e já temos uma reversão, obviamente não de 100% ainda, mas uma reversão parcial e ainda no começo dessa marcação a mercado negativa, tá? Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a você. A nossa próxima pergunta vem da webcast e é de Vitor Oliveira, de Ibiúna. Ele pergunta: da questão da mudança do plano da Vivest, quando de fato poderemos ter alguma visão referente à aceitação do plano por parte dos beneficiários? Perfeito. Ô, Vitor, aqui é o Marcelo. De acordo com o cronograma que nós temos trabalhado, então, assim, o processo hoje ele está em análise pela Previc. Nós não temos expectativa de que a Previc vá negar esse processo ou não aprovar, até mesmo porque ele é um processo bastante similar ao que foi executado pela Enel e também aprovado pela Previc. Normalmente a Previc ela leva 60 dias úteis para aprovar e ela pode fazer exigências, ou seja, pedir informações adicionais. Então, normalmente se consideram 2 períodos de 60 dias úteis para aprovação final da Previc. Considerando esse cenário de 2 períodos de 60 dias úteis, a aprovação da Previc se daria ali por volta de julho a agosto desse ano. É a partir daí que o processo está aprovado e, portanto, nós poderíamos abrir o prazo para que os participantes optem ou não pela migração, né? Então, e normalmente esse período é um período que você coloca aí por 3 meses, podendo ou não ser prorrogado, né?
Então, de acordo com essa visão, a nossa expectativa é que a gente teria uma visão melhor da aceitação da migração e qual foi esse volume da migração no quarto trimestre desse ano, mais para o final do quarto trimestre desse ano. Encerramos a nossa sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o Sr. Mário Bertoncini para as considerações finais. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, um call bacana, concorrido, todas as perguntas extremamente pertinentes. Muito obrigado pela participação de vocês. Estamos otimistas para um ano de 2021 difícil, igualmente difícil. O risco hidrológico já está aí, já foi debatido, mas nós estamos muito otimistas com ele. Muito obrigado. Continuaremos em bastante contato com vocês para as próximas divulgações e no dia a dia. Até mais. Tchau, tchau. A teleconferência de resultados da CESP está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.